Os cansaços da vida. Vocês já viram que às vezes o nosso corpo se cansa tanto que ficamos estafados, estafadas, desgastados. E mesmo quando queremos fazer as coisas, nós não conseguimos porque o nosso corpo já não aguenta mais. O corpo precisa de descanso. Entre os cansaços da vida, há o cansaço do corpo, o cansaço da alma, o cansaço espiritual. O cansaço da alma também, ele é muito perigoso, porque quando a sua mente está cansada, quando as suas emoções elas estão desgastadas, você fica abatida. Você também perde o ânimo, perde a coragem, perde a vontade de fazer aquilo que precisa fazer. O cansaço do corpo, você continua sabendo que precisa fazer algo, mas o seu corpo não aguenta. O cansaço da alma te paralisa. E o pior, quando você está cansado e sabe que tem que cumprir com uma obrigação, fazer algo importante, lutar por alguém, de repente pela sua família, que você já não aguenta mais, ainda vem o peso da culpa, porque deveria estar fazendo algo que não aguenta mais fazer. Mas o cansaço mais perigoso é o cansaço espiritual. É quando junta o cansaço da alma com o cansaço do espírito. É esse tipo de cansaço que faz muitas pessoas desistirem da vida. É por carregarem fardos tão pesados, mas tão pesados, que elas desistem de viver. Mas Cristo diz assim, em Mateus 11, 28, 30, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você está carregando fardos pesados demais, jugos, se você está sobrecarregado de culpa, de medos, de problemas, de dores, entrega para Jesus. Esse tipo de cansaço, só Ele pode nos dar o descanso. Já o cansaço do corpo é uma decisão sua. Parar. Descansar. Deixar todas as obrigações do dia a dia que todos os dias tem e descansar o seu corpo. Nós não somos de aço. Nós não somos de ferro. Nós somos seres humanos que temos limitações. O nosso corpo, quando não é respeitado os seus limites, ele adoece. E quando nós adoecemos, aí sim, nós paramos, né? De repente, numa cama, leito de hospital, de repente no próprio leito, o descanso é uma necessidade. Eu preciso aprender a descansar. Eu sou uma mulher atarefada. Eu me identifico muito com Marta. Talvez não exatamente nas tarefas da cozinha, da casa, mas além dessas, muitas outras. Eu preciso aprender a descansar, porque eu já não tenho mais um corpo jovem. Os jovens cansam. Há um outro versículo que é extraordinário, que a palavra de Deus nos diz que nós seremos como águias, aqueles que creem no Senhor, que confiam na sua força, no seu poder. Será como águia, renovarão as suas forças. Eu estou assim, querendo me posicionar como uma águia que reconhece que está cansada, que precisa de um renovo que vem dos céus, um renovo que vem de mim mesma, respeitando os meus limites. Respeite os seus limites e descanse. Descanse o seu corpo, descanse a sua mente. O celular cansa, as tarefas, o muito pensar, o muito produzir
O muito lidar com problemas, resolver problemas, cansa a nossa mente. Eu penso demais. Será que vocês são assim como eu? Eu penso o tempo todo. Os meus pensamentos interferem nos meus sonhos. Às vezes eu tenho a impressão que ao acordar aqui não consegui dormir, porque passei a noite inteira em atividade. Vou a tantos lugares, faço tantas coisas enquanto estou dormindo, que às vezes acordo cansada. A nossa alma precisa de descanso. As nossas emoções precisam descansar no Senhor. Você precisa abrir mão dos seus medos e eu dos meus. Abrir mão das mágoas, dos ressentimentos, das preocupações. Você precisa descansar, aprender a descansar. Eu preciso aprender a descansar. E aí nós recebemos o convite de Cristo, né? Que convite extraordinário. Ele está convidando as pessoas cansadas, você que está sobrecarregada, você que está carregando fardos, os seus fardos e os fardos alheios. Venham a mim, entreguem a mim, compartilhem comigo, creiam que eu posso substituir esse fardo pesado pelo meu jugo, que é suave, que é leve. O fardo de Cristo é leve, o seu jugo é suave. O jugo é tipo a canga, né? Aqui no Nordeste, aqui no Piauí a gente chama é parecido com uma canga, mas é o jugo mesmo. Pesado, que fica no pescoço dos bois. Às vezes nós estamos assim, carregando jugos pesados. Não só os nossos, mas é um jugo. Aqui tem a junta de boi, né? E aí faz aquele jugo que prende o pescoço dos dois. E aí um tem que ir para onde o outro vai. Se não entram em acordo, aí vai ser uma luta travada carregando o jugo pesado. Um tentando carregar o outro. Às vezes nós estamos assim na família, no casamento, com um jugo pesado. Um tentando levar o outro querendo ir para o rumo, nós querendo ir para outro. E aí nós estamos debaixo desse jugo pesado. E aí Cristo nos convida, venham para mim, venham até a mim, me busque. Me procure enquanto pode achar, enquanto pode me encontrar. O meu jugo é suave. Às vezes é o trabalho que se torna um jugo pesado, que cansa, que nos deixa exaustos. Existem tantos jugos, tantos fardos, tantas cargas que nos deixa exaustos, que deixa nossa alma abatida. Mas muitas vezes somos nós que insistimos em carregar todo esse peso. Cristo está a te chamar e a me chamar, a te convidar a vir a Ele, trazendo os seus pesos, os seus medos, as suas dores, os seus fardos, e encontrarão descanso para as suas almas. Os cansaços da vida incluem o corpo, a alma e o espírito. Se você está cansado de viver, corre para Cristo. Entregue a sua vida para Ele. Peça a Ele, Deus, me dá sentido. Eu passei por uma fase de depressão. Foram longos anos, atraída pelas trevas. Eu amo aquele versículo que diz assim, que Cristo nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este versículo, ele retrata a minha realidade de antes e depois de Cristo. Eu estava nas trevas. Um dia eu pedi ao Senhor, me mostra onde era o lugar que eu estava espiritualmente. Um dia falarei sobre isso, sobre os lugares em que estamos. E eu pedi a Cristo para me revelar, o Espírito Santo de Deus me mostra o lugar em que eu estava. E Ele me mostrou.
O lugar espiritual em que eu estava era um lugar que eu sonhava constantemente, presa em um cemitério velho, com sepulturas abertas. Turvo, nem totalmente turvo, e não tinha claridade. Às vezes estava chuviscando. Era cercado por arame farpado, cerca velha. Tudo velho, mas eu não conseguia sair. Era uma prisão. Era uma prisão de alma, era uma prisão espiritual. E Cristo me libertou. Por isso eu compartilho a palavra de Deus. Eu creio com tanta convicção que Cristo nos liberta de todas as prisões, de todos os julgos. Ele alivia os nossos fardos. O meu cansaço de hoje é porque eu tenho que concluir um livro de poesias para deixá-lo pronto para a edição, para a publicação. E isso está me gerando um cansaço, juntamente com o meu trabalho de professora. Mas sabe que isso não me esmurece, isso não me desanima, isso não me deixa abatida. É um cansaço momentâneo, porque eu creio na palavra de Deus. As minhas forças serão renovadas como as da águia. Eu tenho a Cristo para me aliviar desse cansaço. E eu já tenho consciência de que eu preciso parar quando eu percebo que já estou sem aguentar. Na verdade, não devemos esperar ficar sem aguentar. Nós devemos renovar as nossas forças diariamente para fazer o que temos que fazer de forma saudável, tranquila. Mas voltando ao cansaço espiritual, Cristo me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele me deu descanso. Ele me deu descanso daquele peso que às vezes me fazia querer morrer. Nunca pensei em suicídio. Nunca pensei em tirar a minha própria vida. Mas eu já pedi a Deus, Deus, eu estou tão cansada. E talvez o pensamento não tenha tomado espaço na minha vida, porque eu sempre tive medo de não criar meus filhos. Eu tenho 4 filhos. Hoje eles são adultos. 3 filhas adultas e um filho mais novo de 20 anos. O meu maior medo, quando eles eram pequenos, adolescentes, era de eu deixá-los para outras pessoas criar. Porque eu era tão sozinha com meus filhos, por tantos anos, era só nós, eu, meus filhos e meu esposo. Não tínhamos para onde ir, éramos só nós. E eu tinha medo de que outras pessoas tivessem que criá-los. Mas Deus me deu essa bênção, eu considero uma bênção enorme, enorme, poder ter criado os meus filhos, que já são adultos. E cada quem está na sua casa é outra bênção. Eu acho que os filhos devem ser preparados para o mundo. Que vídeo mais aleatório, né? É porque eu fiquei tão exausta agora há pouco e pensando na palavra de Deus e decidi compartilhar com vocês. Por isso tão aleatório, sem nenhum roteiro, só um desabafo. Considerando que muitas outras pessoas de repente estão como eu, já estive no passado, com cansaço espiritual, cansada de viver, querendo que Deus me levasse, mas eu queria a certeza da salvação. Esse cansaço espiritual eu já não tenho mais, eu tenho sede de vida, eu quero viver. Hoje eu oro para que eu tenha vida longa, para que meu esposo tenha vida longa, para que eu consiga cumprir com o propósito estabelecido pelo Senhor para a minha vida. Eu tenho tantos projetos, tantos sonhos, tantos livros, tantas mensagens a compartilhar, tantas experiências vividas que podem servir como exemplo para outras pessoas. Hoje eu tenho sede de vida. Eu desejo ardentemente viver com Cristo, sendo guiada, orientada, aconselhada, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Mas às vezes o cansaço mental vem, o cansaço físico vem e vem um desgaste. E eu me lembro que eu tenho um Deus, que eu tenho um Senhor, um Salvador, que me convida o tempo todo a ir até Ele para me dar descanso, descanso à minha alma, descanso à minha mente, porque a palavra de Deus diz que o Senhor renova a nossa mente. Então, descanso, esse descanso tão necessário que você precisa,
Se for físico, pare. Vá para a natureza também renova as nossas forças. Vá para um lugar tranquilo. Mergulha, eu gosto de mergulhar no rio. Eu sou de uma cidade pequenininha aqui do Piauí, tem um rio. E eu mergulho nele. E isso faz uma diferença enorme na minha vida. Quando eu estou com cansaço físico, vá para um lugar tranquilo e descanse. Deite, se for preciso, tome um calmante, receitado pelo médico, é claro. E descanse, durma tranquilamente. Às vezes eu preciso fazer isso. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te ajude a descansar. Que o Espírito Santo de Deus te ajude a se achegar a Cristo para ter esse descanso de alma, esse descanso espiritual que nos dá a certeza da salvação, de que é Cristo que vai determinar a quantidade dos nossos dias. Você não precisa querer antecipar a sua morte, a sua partida dessa terra. Você só precisa descansar. Você só está cansado. Você só está sobrecarregado com problemas, medo, vergonha, por não saber como resolver os seus problemas. Mas Cristo é real. O Espírito Santo é uma pessoa que fala conosco, que nos ouve. Que o Senhor te abençoe e te dê vida plena, vida abundante. Que o Senhor te abençoe e dê descanso à sua alma. Que o Senhor te abençoe e esteja renovando o seu amor próprio. Que você possa se amar o suficiente para se cuidar, para descansar. Que o Senhor me abençoe e me ajude a concluir o meu livro. É algo tão precioso e maravilhoso. Ter um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus, com tantas mensagens. Um dia eu compartilharei. Na verdade, logo, logo. Compartilhe esse vídeo, curta o meu canal. Eu tenho muito a compartilhar contigo. Se você conhece alguém que está cansado, quem sabe pensando em desistir da vida por causa do cansaço espiritual, por causa dos cansaços da vida, compartilhe esse vídeo. Acredite, o Senhor pode operar milagres e maravilhas através de outras pessoas, assim como fez na minha vida. Eu fui abençoada por tantas pessoas. Eu quero ser bênção na sua vida e na vida de outras pessoas. Curta esse vídeo e compartilhe. Que o Senhor te abençoe.